A gente viu na semana passada, no último estudo, né? Não sei se é a semana passada, depende de quem está assistindo aí, sobre a criação, como que acontece lá em Gênesis 1. E quando você está lendo a Bíblia, principalmente pela primeira vez, você vê que ele está narrando ali a criação, começa a criar o mundo, cria o homem, tem o sábado e tal. E de repente, quando chega no capítulo 2, ali no verso 4, ele começa a contar de novo a história da criação, né? Quando Deus tinha criado os céus e a terra e tal. E aí começa a contar de novo, só que com outro enfoque. Como que a gente entende isso? Por que que tem esses meio que dois relatos da criação? Qual o objetivo da Bíblia com isso e o que que eles querem dizer? Tanto que até tem gente que vai olhar o texto para fora do texto, né? E vai começar a falar assim, não, porque você tem um relato da criação em Gênesis 1, aí tem um outro relato em Gênesis 2, autores diferentes, ideias diferentes, né? Começa toda uma especulação sobre aquilo que está acontecendo fora do texto, quando na verdade o que a gente tem aqui é só o que o texto coloca. Você tem a criação geral, né, de tudo que acontece, tudo aquilo que a gente viu, né, dos cenários e os personagens e tudo mais, a questão ali do sábado que aparece aqui na criação. E você tem no capítulo 2 esse enfoque maior que é dado na criação do homem, né? É o que aparece aqui. Então, a própria maneira como Deus ele é mencionado aqui, aparece pela primeira vez o nome sagrado de Deus. Tá. Né? Lá no capítulo 1 aparece Elohim, que é o plural que a gente comentou aqui no nosso último estudo. E aqui é a primeira vez que aparece o nome que é usado para se referir ao Deus da aliança. Tá. Deus da aliança de Deus, Deus que faz uma aliança com o povo. A palavra que é traduzida na Bíblia, aqui na minha versão, por Senhor com letra maiúscula. Tá. Algumas versões em português vai colocar Senhor com letra maiúscula. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra Senhor com letra maiúscula, no Antigo Testamento, o nome sagrado de Deus, que são 4 letras. Tá. Tipo Ele lá é no colocado. Salmo 23, lá. Isso, né? A gente fala, o Senhor Senhor é é meu pastor, né? É esse nome Então, de Deus. Então, assim, é o costume em respeito ao nome de Deus, quando se lê o texto em hebraico, você coloca a palavra Adonai, que significa Senhor. Ou então alguns judeus falam Hashem, que é o nome. Para não pronunciar. Para não pronunciar, porque é o nome sagrado. Então isso gerou um costume de você olhar o nome sagrado e não falar o nome sagrado. Você mencionar a palavra Senhor no lugar do nome sagrado. E é daí que vem esse costume de colocar aqui o nome Senhor em letra maiúscula. Então para falar que ali tem um nome de Deus. Ele está sendo apresentado com outro enfoque. Ele começa a narrar de novo a criação, mas agora ele traz um outro nome junto com Deus, combinado com o nome Elohim que tinha, né? Sim. E dizem que a gente também não sabe qual seria a pronúncia. Também tem essa. Porque é só o sumo sacerdote lá que vai aparecer depois, que sabia, e daí ninguém mais falava esse nome. Só ele, uma vez por ano, que falava. Do jeito que é escrito em hebraico, não E dá até pra mesmo saber. os copistas da Bíblia, quando eles iam escrever essas consoantes, né? Eu acho mais bonito Yahweh. Yahweh, né? Eu acho mais bonito. Mas quando ele ia escrever, ele trocava de caneta e ele passava pela mikve, que era tipo um banho de purificação. Então, toda vez que ele escrevia esse nome, tinha de tão sagrado que ele entendia, né? E o que eu acho interessante nesse relato é que o Gênesis 2 parece ser muito diferente de Gênesis 1, porque Gênesis 1 o homem já tinha sido criado, estava ali toda a natureza, e aqui e o Espírito de Deus aparece atuando fortemente, como a gente já falou. Então tem muita água ali convulsionando o planeta, é água em cima e água embaixo, e divisão entre as águas. E aqui você tem o relato de uma terra seca, que fala, né, tipo... não tinha nenhum arbusto nos campos, sobre a terra, nenhuma erva dos campos... E daí Deus não tinha feito chover, parece ser uma terra seca. Só que como o pastor Marcelo falou, o enfoque daqui está no homem. Até o jeito que é falado, né? Tipo, fala da Toledot, que fala sobre as gerações, né? Então, sempre quando a Bíblia apresenta, tipo assim, que as gerações... gerações... Que é a palavra Gênese, que parece que essa é a Gênese do céu e da terra, né? Toledot, ali que aparece, né? Sim, essas são as gerações. Então, por exemplo, quando a Bíblia vai contar a história de Jacó. Quem é Jacó, né? Daí ele fala assim, tinha José, 17 anos. Daí, mas como assim? Não ia contar a história de quem era Jacó? Por que começa a falar de José? Porque quem conta a história dos pais são os filhos. Então, quem conta a história de Jacó é José.
Então, assim como quem conta a história de Deus é Cristo, né? Porque ele fala assim, deixa-nos ver o Pai. Daí Jesus fala, por que vocês querem ver o Pai se vocês já estão me vendo? Vocês estão vendo o Pai. Então, nesse caso aqui, quem conta a história da Terra? Quem conta da história da Terra é o homem. Então, o homem tem um protagonismo muito grande aqui, né? Então, quem é o homem? O homem, ele fala que ele é feito do pó da terra mais o sopro de Deus. Então, o homem, ele é fala, né, alma vivente. Ele é um ser que respira. Ele é um corpo que respira. Então, assim como a gente viu que a criação é algo mais integral, o ser humano também é algo mais integral. O ser humano ele só existe no contato com Deus. Então, o ser humano é um ser espiritual. A gente tem muito esse negócio de ficar dividindo a nossa vida e as nossas coisas, né? Tipo, eu tô muito no culto de oração, né? Daí a pessoa fala, eu gostaria que vocês orassem pela minha vida espiritual. É o clássico, só que não existe uma separação entre a minha vida material e a minha vida espiritual, porque tudo é espiritual. Meu corpo é esse toque esse respirar. Eu respiro porque existe algo do Espírito de Deus também comigo. Existe algo desse sopro divino no homem também. Tem até um joguinho de palavras, né, Akel? Porque esse fôlego de vida, né, o Nishmat Ruach, a palavra Ruach no hebraico, que é espírito, que de onde viria espiritual. Ou seja, se você está respirando, tudo que você está fazendo já é espiritual. Se você está com esse fôlego de vida dentro de você e você está vivo, você já está vivendo uma vida espiritual, né? Mas eu acho interessante que o Marcelo até pontuou no começo que existe uma leitura mais dentro do contexto acadêmico que fala, olha, tem tantas diferenças que a gente vai considerar que é um outro autor que escreveu dentro de outra tradição aqui. Mas o que é interessante é que, de um jeito ou de outro, no final, a gente encontra só um pergaminho de Gênesis. Então, alguém viu que esses textos, alguém, de alguma forma... mesmo que a gente fosse considerar que não, realmente são tradições diferentes que escreveram, não é o mesmo autor, mas alguém no final das contas botou no mesmo pergaminho e falou, isso aqui é a mesma história. E não existe variante textual do livro de Gênesis assim que coloque só um relato em detrimento do outro. Que mostre isso, Desde né? o começo, os textos que a gente conhece, todos eles apresentam assim. Você tem Gênesis 1 e Gênesis 2, dessa forma como eles estão colocados. Aí a gente vai entender o texto dessa forma. A gente está tentando entender a relação entre os dois sem fazer essa separação, porque no texto em si não tem, né? E aí a gente começa a ver esses elementos que a Akedon estava falando do que é o ser humano. Então, a gente viu no outro estudo o que é Deus nessa criação, o que é a natureza, o que significa isso. E agora a gente está vendo o que o homem significa nisso, né? E a gente vai voltar um pouco para Gênesis 1, que a gente falou menos, mas tem lá nos versos 26 até 26, 27 e 28, acho que é isso, que fala da criação do homem. Isso. No capítulo 1, que fala que Deus o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, né? O homem não, o ser humano. Porque tem um outro joguinho de palavras aí, que é a palavra Adão, e isso é muito confuso no texto bíblico. Sim. A palavra Adão significa ser humano. Virou nome próprio do primeiro homem pra gente, né? E só. Também o primeiro homem é chamado de Adão. Aí fica o nome dele, mas às vezes o texto pode estar se referindo à humanidade, mas não. Então, Gênesis 1, 26 é o que deixa claro ali que o autor ele fez até uma observação, digamos assim, para falar, não, eu estou falando da humanidade como um todo. Criou Deus o ser humano, o Adão, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea criou. Não estou falando só do homem, de Adão. Eu estou falando de Adão, da humanidade como um todo. Né? Tanto que em Gênesis 5, quando traz aqui a genealogia de Adão, a Bíblia Revista e Atualizada e algumas outras traduções de equivalência formal, né, vai dizer o seguinte, quem tiver dúvidas, veja lá o segundo estudo nosso. Ele diz, Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de Adão no dia em que foram criados. Então, diz assim, que ele deu o nome de Adão para os dois no dia em que eles foram criados, que é a ideia de ser humano. Tanto que essa versão, a Nova Almeida Atualizada, ela já vai traduzir diferente. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, entre aspas, no dia em que foram criados. Então, aqui a ideia de que Adão é ser humano. E por que Adão, esse nome? Porque Deus faz o homem do pó da terra, do Adamá, que é o solo.
A palavra Que é o Adamá chão, o significa solo. É o solo, né? terra. Solo. né? E dizem até que o Adão, tipo, que Adão é vermelho, né? Vermelho. Então, quem sabe o primeiro homem seja vermelho, não sei. Não sei. Eu tenho uma tradução da Foi Bíblia. aquela no Paraná, Indígena. né? Aquela terra vermelha. Era meio indígena, assim, Tem meio uma cor tradução da vermelha. Bíblia. Olha que eu posso estar errado agora aqui, porque veio na minha cabeça aqui agora. Se a gente confirma aí, o pessoal depois me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que é aquela tradução feita pelo Churraqui, que ele separa assim livro por livro. Ele faz os evangelhos também, um por um, né? E ele Qualquer também coisa a faz gente ali. deixa um comentário fixado. Deixa o comentário aí. fixado aí para corrigir se eu estiver errado. Mas a palavra Adão aqui é traduzida como o terroso. É. Terroso. Né? Que vem Porque de ele vem da Adão, terra. né? Então, para poder captar a ideia do nome e a ligação que o nome tem com a criação dele, de onde ele vem, ele é colocado como o terroso. Né? Assim, bem engraçado a pessoa chamar o cara de terroso, né? Então Né? tem essa relação com a Terra, tem essa relação com Deus, porque Deus cria a humanidade, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E a gente poderia fazer aqui 3 horas de Sim, sobre o que discussão. significa que isso, significa a sua imagem e semelhança, né? Eu gosto daqui da ideia do Tselem, que é essa semelhança e tal. Da sombra, que Exato, dá ideia, que assim, a palavra sombra. Tsal em hebraico é sombra. E Tselem... Claro, a gente está falando aqui esses termos em hebraico para o pessoal entender que tem todas aquelas questões de tradução que a gente comentou e a experiência de ler o texto em português, às vezes não traz todas as nuances de ler o texto em hebraico, né? E as ambiguidades E que as aparecem ambiguidades, e as relações entre um texto e outro, uma expressão que aparece aqui e outra ali. Então, tem algo de parecido com Deus no homem, né? O que o texto parece indicar é justamente a dominação, que Deus fala, vamos criar o homem a minha imagem, a nossa imagem e semelhança, aí tem esse verbo no plural, né? E que ele domine sobre os céus e a terra, que eu comentou um pouco disso, né? No outro estudo, né? É como se ele fosse um representante, né? Do Criador aqui. Então, tudo aquilo que Deus é em relação ao cosmos, o universo, o homem é em relação à terra. Então, ele carrega essa representação de Deus. Não no domínio, no sentido de subjugar a natureza de acordo com a sua vontade. Mas assim como Deus é aquele que cuida, é aquele que mantém, tudo existe vivo nele, e a vida dele está presente em tudo, esse tipo de relacionamento de cuidado e de representação da presença de Deus no meio da natureza, no ecossistema, era a tarefa principal, a missão principal do homem, o propósito para o qual o homem foi criado. E quando a gente lê esse domine sobre tudo hoje, com a ideia que se tem completamente errada do que significa domínio, parece que é uma carta branca para que o homem ele atue de maneira completamente tirânica em relação à natureza, em relação até o próximo. E não é isso que coloca aqui, pelo contrário, né? Deus diz aqui o texto, né, de Gênesis, que você começou a mencionar que a terra era seca, que não tinha água, que não havia chovido, e diz que não havia ninguém para cultivar o solo. Então a ideia aqui é daquele que vai cuidar. Né? Deus cria o jardim e põe um homem para cuidar ali do jardim. E não para que ele explorasse o jardim para criar iPhone com aquilo que ele tem ali na natureza, criar carro, avião. Né? Então, assim como Deus planta um jardim, o homem também vai cultivar, também vai plantar. Aquilo que Deus faz, o homem faz. Vai copiar. Né? Então, é a semelhança, imagem e semelhança quando de Deus. Quando a gente falou, né, tipo, que o homem é representante, a gente falou de Tselem, né, que é a imagem. O homem carrega a imagem de Deus. E carregar a imagem de Deus é muita responsabilidade, porque se a gente for ver, os reis, eles tinham a imagem dele, né? Às vezes, tipo, tem um tijolo ali que tem a imagem do governador ali. O tijolo da Babilônia vai ter uma imagem ali do Nabucodonosor, vai ter... Então, em Êxodo, depois a gente vai ver que é proibido se fazer imagem de Deus, porque Deus já tem uma imagem. E a imagem de Deus, ela não é fixa, ela se move, ela está andando por aí. E você, assim como Deus é misericordioso, você vai ser, porque o que Deus é, você também vai ser. Então, se Deus é amoroso, você também precisa ser. E existe uma relação, né? O Adão, ele tem uma relação com a Adamá. Então, o Adão, ele tem uma relação com a terra. A Ixá, que é a mulher, ela veio do Ish. Então, a mulher também tem uma relação com o homem. Então, tá tudo interrelacionado, né? As coisas, elas não são separadas. Hoje a gente tem uma visão muito mais individualista das coisas e do mundo, mas essa não é a visão da nossa criação, né? E ali Deus, ele tem um momento só com o homem. Quando Deus cria o homem, ele molda o homem do pó da terra, ele sopra, ele tem um momento ali com o homem. E depois ele vai ter um momento só com a mulher, porque Adão dorme
E Adão e Eva, eles são feitos de formas diferentes. E a mulher, como eu falei, né? Tipo, nenhum relato da antiguidade tem uma descrição tão completa da criação da mulher quanto a Bíblia. E, aliás, a criação da mulher, ela vai ter muito mais fogos de artifício e efeitos especiais na criação da mulher do que no homem. E eu acredito que isso seja devido ao que vai acontecer depois, no próximo estudo, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, Eva é criada e tem um momento só com o Criador dela, e Deus apresenta os dois. O homem, ele dá nome para os animais, né? Então, assim como Deus, ele dá nome, ele chama, o homem também vai dar nome. Só que ele percebe, todo mundo tem parzinho, eu não tenho. Daí, até agora, tudo que Deus criou é bom. Ele fala assim, viu que Deus, a luz era boa e tal. Só que ele fala assim, viu Deus que não é bom que o homem esteja só. Isso não quer dizer que agora todo mundo vai ser o filme da sessão da tarde, né? Todo mundo vai ter um amor romântico, mas nós somos seres sociais. Por mais que você seja alguém introvertido, você não vai ser bom para você viver sozinho. Ninguém vive sozinho, a gente precisa uns dos outros. E então, ele cria o Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, que é a mulher, né? Ezer, que significa ajuda. Então, seria um ajudador. Kenegdo, ele é tanto de neged, de ser alguém que confronta, como alguém compatível. Então, Ezer é alguém comparado a Deus. Hoje a gente tem essa ideia de ser alguém ajudante, alguém inferior, isso, né? Por exemplo... Porque quando a pessoa está vendo o texto, vê lá, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que é a versão Ferreira de Almeida. Fala, a mulher é só uma auxiliadora. Porque a gente tem essa ideia de o auxiliador, em português, é inferior. O ajudante de pedreiro é o rapazinho lá. Mas não é bem isso, né? A minha tradução aqui, que é a Nova Almeida atualizada, né? Gênesis capítulo 2, versículo 20, que traz o texto que ela disse, diz assim, uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Já não traz a palavra idônea. Uma auxiliar, né? Que lhe corresponda. É. Então, quem é o Ezer, né? Quem é o ajudador? A mulher está sendo comparada a Deus, porque da maioria das vezes que aparece o ajudador, todas as vezes que aparece essa palavra na Bíblia, ela está relacionada, a maioria das vezes, a Deus, 16 vezes a Deus, e as outras 5 vezes a um rei que, tipo assim, Israel não consegue, Israel não pode, então ele precisa de ajuda. No contexto de guerra, né? No contexto de guerra. Não consegue vencer o inimigo. Então isso aparece, não é alguém inferior, na verdade é alguém superior. Eu não sei, eu não consigo, então eu preciso de um ajudador. Então a mulher é esse ajudador. A mulher é esse que é comparada a Deus, é alguém superior. Só que na verdade ela não vai ser alguém superior porque ela é compatível, ela é igual. Então existe essa igualdade entre os dois. E quando o homem ele olha para a mulher, é a primeira poesia que aparece na Bíblia, né? Porque ele tem uma expressão aqui que não tem tradução. Ele fica embasbacado quando ele vê a mulher, ele fala assim, ela é carne da minha carne, ele é como se fosse sangue do meu sangue. Porque, na verdade, quando o homem dá nome, ele não está sendo tipo assim, eu sou superior, agora eu dou nome para as coisas. Ele está falando que, quando ele olha para aquela criação, ele vê que faz parte da família dele. Quando ele olha para a mulher, ele diz assim, olha, você é sangue do meu sangue. Você é tudo que me cerca, tudo que me envolve. Você é tudo que eu sou. Ele dá esse poema para a mulher, porque ele fica impressionado como que ela pode ser... Ele entende que ela é família. E, na verdade, Ixá não é o nome, ele só é mulher, né? Ele vê a mulher, ele fica impressionado, ele vê que é família, só que assim, você vê, né? Tipo, se a mulher é comparada a Deus, porque ele fala assim, é um auxiliar que lhe seja idônea. Então, agora a mulher está ali nesse âmbito. E muitas vezes as pessoas, elas não entendem o contexto bíblico, não entendem o contexto do que significa ser um ajudador. Elas entendem que a mulher é um ser submisso. E agora a mulher, ela existe porque Adão precisava, né? Então, de um auxiliar ali, de um ajudador. Então, agora a mulher existe para lavar, passar e cozinhar. Só para ajudar ele poder viver ajudar nas tarefas domésticas. Só que Deus, ele não lava, não passa e não cozinha para você. E ele ia ser o ajudador. Ele ia ser o ajudador. Ezer, né? Então, a mulher, ela é criada, eu olho para a mulher na Bíblia e fico pensando, nossa, que maravilhoso. É maravilhoso ser mulher. Só que daí eu olho para o mundo hoje, não. Porque mulher, até...
em vários estudos falam, né, que por mais que você seja brilhante no seu trabalho, uma mulher nunca vai ser vista como brilhante. Ela vai ser... as pessoas preferem um homem mediano do que uma mulher. Elas não confiam que uma mulher seja capaz. Porque durante toda a história, a mulher ela é vista como posse, como um objeto do homem. Só que mulher não é um objeto do homem aqui. Mulher é um ser igual ao homem. Os dois vão dominar o mundo. Eles se relacionam. Existe algo tipo, assim como Deus ele ajuda e auxilia, a mulher também vai ajudar e também vai auxiliar. Assim como Deus ele planta, o homem também vai plantar, também vai cultivar. Os dois estão responsáveis pelo mundo. Os dois se relacionam e se relacionam com Deus. Só que, infelizmente, essas questões se perderam, né? Quando eu olho para a mulher na Bíblia, lá em a mulher virtuosa, daí a gente pensa assim, a mulher virtuosa, só que, na verdade, é a mulher guerreira, né? Gibor de guerreira. Então, quem é essa mulher que aparece ali em Provérbios 31? É a mulher que fortalece os braços, ela é forte. É a mulher que ela escolhe que propriedade que ela vai comprar. É a mulher que, com o dinheiro dela, ela escolhe qual propriedade que ela vai comprar, porque ela faz tecido, né? Se existe uma coisa cara na antiguidade, é roupa. Porque roupa era extremamente caro de você fazer, de você tingir, para você conseguir essa cor púrpura, que é tipo um vermelho, que já vai indo mais pro roxo, assim. Você tinha que, ou até mesmo azul, você tinha que pegar conchas de marinhas. Onde que você encontra concha no deserto? Então, se você soubesse tecer, fazer roupas e tingir essas roupas, tanto no azul, que é esse tecido de concha, quanto outras cores, você ganhava muito dinheiro. Tanto que são as mulheres que produzem roupas que financiam o ministério de Jesus. As mulheres financiam porque elas têm dinheiro. Ou seja, elas têm uma vida própria, não só... Você fala assim, elas estão ali responsáveis pela economia doméstica. Isso até a doutora Chadwick, ela fala sobre isso. Ela diz assim que, na verdade, tudo era economia doméstica. Porque tudo ali, tipo, a mulher está produzindo roupa, é ali para a família. Só que ela produz roupa, ela escolhe qual propriedade que ela vai comprar, ela administra os funcionários. A voz dessa mulher, ela é conhecida pelas autoridades da cidade. Então, você vai ver mulher juíza, você vai ver mulher rainha, você vai ver mulheres que estão na liderança. A Febe, daquele exemplo naquele último estudo que a gente fez, falando sobre traduções da Bíblia, ela mantinha o ministério de Paulo. E agora você virar para a mulher e dizer assim que a energia, se ela é uma mulher que exerce liderança, ela tem muita energia masculina, é não conhecer as origens do que é ser mulher. Sim, mas aí você vê, né, o desequilíbrio que a gente hoje vive. Quando você falou que o homem carrega a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, e Deus não quer que se faça imagens dele, porque o homem é essa imagem. O homem no sentido humanidade, o ser né? humano. O Tanto ser humano. mulher quanto... Sim, o ser humano, né? O ser humano é a imagem de Deus. A gente vê aqui a idolatria. Qual que é o problema da idolatria? Não é só a questão de Deus se sentir agora deixado de lado porque você está adorando outro Deus, né? Deus vai ficar com ciúme agora. Você está esvaziando o significado de quem você é. Quando você projeta adoração para qualquer outra coisa, você elege outros deuses ou faz imagens, como ele fala. Por que ele não quer? Porque isso está esvaziando o ser humano do significado, do objetivo, do propósito dele. A sua própria natureza. A mesma coisa, quando existe esse desequilíbrio, esse desvalor que muitas vezes é atribuído à mulher como posse. Você disse, até mesmo hoje em dia no mercado de trabalho, a mulher não vai encontrar o mesmo tipo de reconhecimento formal em relação ao homem medíocre que você colocou. Infelizmente, a gente vê isso em muitos ambientes, em muitos G4 contextos. Agora saiu, exatamente, falando exatamente isso. Eu estava lembrando disso agora, como você estava dizendo. Isso também é esvaziar o ser humano, não o homem no sentido de gênero aqui, mas o ser humano do seu propósito. Você está esvaziando o significado, o objetivo, o propósito primal com o qual Deus cria homem e mulher. E quando a gente vê no texto, quando aparece isso daí, tudo está num contexto de que... A gente vai ver isso mais no próximo estudo, né? Mas que Deus está criando um mundo que é harmonioso, do jeito que Deus queria. Então, esses primeiros capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2, é meio que a descrição da Bíblia de como as coisas deveriam ser. Sim. É aqui, Gênesis 1 e Gênesis 2, né? A gente vai até ver mais para frente, quando é perguntado para Jesus sobre algumas questões, fala, não, gente, o ideal é lá no princípio, Gênesis, ele cita Gênesis e tal.
Então, a gente vai ter várias histórias na Bíblia de Deus interferindo na humanidade e tal, mas o ideal não é na época do deserto, onde Moisés estava lá com Deus falando com ele, ou na época de Jesus e tal, mas o ideal de como as coisas deveriam ser no mundo é Gênesis 1, Gênesis 2. Então, o ideal é homem e mulher sendo esse relacionamento em harmonia, né? Você até falou que eu desse poeminha que Adão faz, que quando a gente lê em português ele parece tão bobinho, né? Você vai ser chamada de mulher porque foi tirada do homem. Ué, o que tem a ver, né? E tem essa expressão ish, ishá, né? Que eu só queria acrescentar mais uma coisa que eu acho interessante, que é essa expressão ish. É a primeira vez que aparece essa expressão para se referir a homem e para mulher, e é uma expressão que tem masculino e feminino, que Adão é a humanidade de forma genérica, né? E ish, você tem a palavra ish no sentido masculino e ishá no feminino, né? E eles derivam de uma palavra que é anash, que tem até uma ideia também de fraqueza, porque tem essa expressão ish e ishá é o ser humano mais numa dimensão até social, de dependência um do outro. Então, o homem reconhece a dependência dele da mulher. E eu queria acrescentar uma coisa aqui que é importante, que a gente normalmente lê esse texto pensando em diferenças de gênero, homem e mulher, e em matrimônio, o esposo e a esposa. Só que o texto fala muito mais do que isso. Porque às vezes a gente olha para esse texto e a gente não se conecta com ele. Às vezes porque você não é casado, às vezes porque você não tem alguém, às vezes porque... Às vezes você nem consegue se conectar com esses títulos de gênero, homem e mulher, né? Mas o texto está falando da relação entre um ser humano e outro, entre a humanidade. A relação de homem e mulher é usada aí no texto bíblico como um símbolo da relação entre Adão, entre a humanidade, entre um e outro. Então, a ideia de que você olha para um outro ser humano e se reconhece nele, e vê que ele pode ser um ajudador seu, e ao mesmo tempo ter essa questão de igualdade, ou até de confronto no sentido de que vocês não são iguais, mas vocês se reconhecem... mas não são tão iguais. Não são tão iguais. Tem uma igualdade, mas tem as diferenças. Então, tudo isso é interessante a gente ver no texto, em vez de só ficar preso não, quando eu casar, serei igual na Bíblia, fala de Adão e Eva. Não é só para isso. Os únicos seres humanos que a gente tem nessa criação perfeita, nessa descrição de perfeição, é Adão e Eva. Então, justamente, eles representam as relações humanas todas. É assim que os seres humanos deveriam se relacionar, né? É o que você falou, né? O ideal é Gênesis, né? Que coloca aqui. Então, muitas pessoas leem esse texto e pensam só nessa questão matrimonial que você colocou. Mas hoje os relacionamentos sociais são muito mais complexos. A gente tem muitas interações. A gente lida com vários tipos de experiências relacionais no dia a dia que a gente tem na vida. E qual que é o princípio para a gente poder viver esses relacionamentos? É, como você disse, é esse respeito, é esse olhar de entender o outro como semelhante a mim, o outro no cuidado de amor com o outro, que a gente vive esse objetivo de Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, quando você vai entender a descrição do que é amar a Deus, a Bíblia fala, se você não amar o próximo, você não ama a Deus. Porque você tem o próximo como o meio para você poder viver essa experiência de amor. E não coloca ali só no relacionamento conjugal, sabe? É colocado no relacionamento da vida, com o ser humano. Entende? Você ama a Deus. Como você pode amar a Deus que você não vê se você não ama o próximo que você vê? Então aí entra o grande princípio que aparece aqui, que é desse olhar de identidade no outro que a gente tem que carregar para todos os relacionamentos na vida que a gente tem hoje. E volta àquela questão que eu falando, né? O homem é a imagem de Deus. Então, no relacionamento com o homem, com outro ser humano... Vamos usar essa palavra. A gente usa assim por força do hábito, né? Pelas traduções da Bíblia, né? Mas é o ser humano. Mas e hoje é bom que a gente não tire essa confusão, porque o texto fica confuso quando a gente fala homem para Adão, porque ele se refere à humanidade. Então a gente olha para outro ser humano, o jeito que a gente se relaciona com outro ser humano, que é a imagem de Deus, também está relacionado com a maneira como a gente se relaciona com o próprio Deus, né? Então é muito importante ver essas dimensões, né? A gente está falando mais nesse estudo sobre, digamos assim, uma antropologia bíblica, como a Bíblia vê o ser humano. Porque quando a gente vê na história das ideias, o ser humano é visto de muitas maneiras, né? Inclusive, a gente estava falando aqui das outras literaturas do Antigo Oriente Médio,
E nesse Enuma Elish, que é uma literatura lá da Babilônia, que fala como o ser humano é criado, que já foi mencionado aqui, né? Ele é criado a partir do sangue de Kingu, que era um general misturado com a terra lá e tal. E aí você faz o ser humano para quê? Para ele servir os deuses. Porque os deuses não querem mais ficar trabalhando, fazendo a manutenção da terra que foi criada. Então vamos criar aqui uns escravos para a gente. E a gente vê na Bíblia que é o contrário. A que eu até já comentou disso, né? Que Deus criou o homem não para o homem ficar servindo a natureza e servindo a Deus, porque Deus quer ficar sentado e quer que o homem traga ali uma bandejinha com comida. Pelo contrário, é Deus que cria o homem e Deus que serve o homem. Deus cria o homem e cria a comida para ele. Fala, tá aqui a sua comida, pode comer, fique à vontade. E aí a gente, já preparando para o próximo estudo, né? Ele até fala, olha, de todos os frutos que tem aqui nesse jardim, você pode comer livremente, né? E aí tem uma expressão que o verbo comer ele é colocado de uma forma como se o verbo fosse duplicado, como se tivesse uma redundância, né? Comendo, comerás. Você come à vontade, né? E aí ele fala, ó, tem uma árvore que você não vai comer, essa é separada, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal e tal. A gente vai comentar mais no próximo estudo. Mas a ideia sempre é que Deus criou um homem, colocou ele num jardim perfeito, criou a humanidade, né? E deu como companhia um ao outro e criou toda uma natureza que está ali ao dispor dessa humanidade e ao dispor no melhor sentido possível, né? Como a gente já falou também, o objetivo não é que o homem destrua aquilo, né? Mas pelo contrário, que ele também ajude essa natureza. Mas a gente vê um Deus servindo o homem, em vez de um homem servindo aos deuses, como é nesses outros relatos de criação, né? A forma como a Bíblia vê a humanidade, ela é revolucionária nesse sentido também, sim, porque dá uma dignidade para o ser humano que não existe nos outros relatos de criação no contexto em que a Bíblia foi criada. E a ideia do homem, ele é apresentado não só, como você falou, Deus serve, Deus cuida, Deus provê, vem tudo dele, como o homem, ele experimenta o relacionamento paterno, assim, de filho, né? Deus é o pai e o homem é o filho. Exato. Porque essa expressão imagem e semelhança, além de qualquer tipo de teorização que a gente pode ficar falando sobre o que significa isso em profundidade, lá em Gênesis 5, verso 3, diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. As mesmas expressões, as mesmas expressões hebraico, que aparecem ali Tselem na criação. Demut, né? Exatamente. Então, o que significa ser imagem e semelhança? Além de tudo que a gente pode colocar aqui, em última instância, é ser filho. Então, o homem é filho de Deus. Então, a humanidade carrega isso, a origem. Deus é o pai. Nós somos irmãos porque nós todos somos filhos desse mesmo pai. Ele é o pai do ser humano. E o homem carrega essa consciência de ser o filho, não o escravo da divindade, né? Por isso, quando a gente vê certas expressões de fé em muitos lugares aí onde o ser humano ele é estimulado a tentar olhar para Deus como se fosse um carrasco, um tirano, aquele que eu tenho que agradar através dos meus atos, das minhas ações. Eu tenho que oferecer alguma coisa, seduzir Deus para que Deus se torne favorável a mim por algum tipo de coisa que eu possa oferecer para Ele em troca. Isso desvirtua completamente o caráter de Deus e a essência do relacionamento que aparece aqui no início da criação. Porque Deus ele não é colocado como sendo o senhor de escravos, mas Ele é o pai. Né? E eu tenho filhos, tenho 2 filhos. Meus filhos hoje são grandes ali. Eu costumo chamar de crianças, né? São tudo já criados já. Mas assim, o maior prazer que eu sempre tive na minha vida foi em poder fazer coisas para eles. Desde o básico, da comida, da alimentação, até com o estudo, com o ensino, com o lazer. Sabe? Para mim, me realizava. Quantas vezes eu olhei para uma quantia de dinheiro que eu tinha? Não dá para mim, mas eu vou usar para eles. Dá para fazer uma coisa legal. E fazendo para eles, né? Aquilo para mim era a minha satisfação. Até hoje é assim. Sabe? Então, é esse sentimento que a gente tem. Se eu que sou todo esbagaçado do jeito que eu sou, consigo olhar para 2 vidinhas e ter essa coisa de me realizar na felicidade deles, quanto mais aquele que é o pai de tudo, que veio tudo, que é o criador de tudo, que criou sem ter necessidade de criar.
Ele não cria para poder, como você falou, não é? Criar seres para o servir. Ele não tem necessidade nenhuma. O ato da criação é um ato de bondade, de misericórdia e graça. E faz isso colocando esse sentimento de valor na própria identidade do homem. Até porque É não filho tem como de Deus. servir a Deus nesse Não sentido, tem. porque Deus não tem necessidades que precisam ser supridas por um ser externo, Não. que tem que vir lá e trazer, fazer a comida para ele, levar para ele, senão ele passa fome, né? Então, assim, isso é uma coisa básica que você tem aqui no relato da criação. O homem é filho de Deus e o ser humano, homem e mulher, o ser humano, a origem é Deus, Deus é o Pai, e não há hierarquias entre os seres criados, os seres humanos. Não é? Isso é Não importante. existe aqui uma relação de igualdade entre os seres criados. Porque até você estava falando de Ish e Ishá, as traduções bem antigas da Bíblia tentaram manter essa ligação de origem do nome, masculino e feminino, mas a ligação, usaram o termo, né? Varão e varoa. Vai ser a mesma palavra. Que é um Nossa, termo muito usado aí por aqueles que leem, algumas igrejas que leem a Almeida Revista e Corrigida e tem nelas a tradução oficial. É costume você ver ou o varão, a varoa, né? O varão de valor, a varoa de valor. Mas varão e varoa era o termo que mais se aproximava dessa correlação de igualdade ali das expressões, né? Mas Deus cria o homem e o ser humano sem essa hierarquização que a gente vê hoje, que a gente coloca hoje. E que tudo isso é símbolo e resultado do desequilíbrio total do propósito original da criação. Eu vejo que Deus, ele cria a vida para que gere mais vida. Então, Sim. é um mundo funcional, assim. A gente, quando vê ali o início da criação, não dá para saber se o mundo já estava ali e Deus só coloca ordem nas coisas, ou se Deus cria tudo de uma vez. Mas a gente vê que é um mundo que dá certo, que as coisas vivem em harmonia, o homem vive em harmonia com a natureza, o homem vive em harmonia com a sua companheira ali, e daí fala assim, Com ele mesmo, né? com ele mesmo, ele fala que no final, né, tipo assim, os dois estavam nus e não se envergonhavam. Então, depois a gente vai ver essa questão da vergonha. A gente tem a Brené Brown, ela vai falar muito sobre a vergonha, né? E você sentir vergonha e você não expor isso é muito ruim. Porque vergonha, na verdade, não serve para nada. E você expor as suas fragilidades e não ter medo disso é muito importante para nossa vida. É muito importante para formar quem a gente é e poder ser a gente em plenitude. Aqui, homem e mulher eram plenos, né? Eles não tinham vergonha um do outro e não tinham vergonha de si mesmo. Depois a gente vai ver no próximo capítulo o que acontece, né? O que será a queda do homem? Será que vai ser essa relação sexual ou não vai ser? Pecado original, como fala. Tem um livro na Bíblia que é o livro de putaria da Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos, né? Shir HaShirim. Daí tinha até uma discussão se esse livro ia entrar para a Bíblia ou não, porque, poxa, como que um livro que fala sobre relação sexual do jeito tão ali aberto, tão né? explícito, Tão explícito, né? deveria de ser proibido para menores de 18 anos. Como é que tá aparecendo aqui na Bíblia? Daí tem o Rabi Akiva, ele fala assim: o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos, porque quando aquilo que for mais instintivo, mais animal do homem for santo, então todo homem será santo. E o Cântico dos Cânticos, ele fala tipo de etapas, né? Hoje, as pessoas, a primeira coisa que elas veem é essa questão de sexo, né? Aqui fala sobre os dois se tornarão uma só carne, então eles foram apresentados, então teve Deus, então teve poema, teve um monte de coisa aqui. Não estou dizendo que, enfim, você vai ter que ser a pessoa moralista, né? Só depois que a pessoa... Enfim, a gente não está falando sobre isso, mas fala que essa sexualidade, ela tem etapas, ela tem graus de intimidade também, né? Porque Cântico dos Cânticos fala sobre a fruta, depois fala sobre o sumo do suco da fruta. E daí os dois entram no jardim. E isso vai ser importante, porque aqui a Bíblia toda ela vai falar sobre essa volta para o jardim, volta para o mundo quando tudo era perfeito. Porque no próximo capítulo a gente vai ver que esse mundo ele vai se perder. Por que a gente não vive nessa perfeição hoje? A gente não vive mais. E daí fala assim que... fala tipo assim... que o seu desejo será para o seu marido. E eles saem do jardim. Então, a mulher, ela de algum jeito, ela vai ter que enfrentar alguma coisa que a gente vai ver depois. Ela vai ter que enfrentar, não que ela vai ser amaldiçoada,
mas ela vai ter que viver num mundo que as coisas vão ser muito mais difíceis. Só que é nessa parte de intimidade que ela tem com o parceiro dela ali que ela vai poder voltar para o Éden. Então, é nessa intimidade que ela tem quando dois entram no jardim, que seria a intimidade sexual, que eles estão mais despidos de tudo, que existe um retorno para o Éden. Então, o sexo é visto como isso. Ele não acontece de qualquer jeito ali, mas existe um tipo de intimidade que se tem. E hoje as pessoas, elas buscam por essa intimidade e elas não encontram essa intimidade. Você pode transar no primeiro encontro, mas você vai demorar para falar muito sobre dinheiro com a pessoa porque você tem vergonha dela, porque você não sabe como vão ser as coisas. Então, o mundo busca por conexão, busca por intimidade, só que dificilmente ele encontra com essa intimidade. Então, hoje a gente tem, sei lá, os aplicativos, né? Para você buscar aí um companheiro, uma companheira, um companheirix. Tem um cardápio de gente, mas vai ser muito difícil você encontrar essa intimidade. E a Bíblia apresenta essa intimidade, porque você vai buscar conexão com as pessoas. Em um relacionamento romântico ou não romântico, você busca conexão com as pessoas. Só que cada vez a gente vai ver que vai ser mais difícil de encontrar essa conexão. De encontrar esse retorno para o Éden. De encontrar esse mundo perfeito. Esse mundo perfeito não vai existir mais. A gente busca por ele, mas a gente não encontra. Mas é no amor verdadeiro que o Éden, ele é meio que existe essa volta, sabe? Aqui em vida, quando existe, né, existe um vislumbre do Éden, quando a gente encontra esse amor que é verdadeiro. Esse amor que não acontece a todo momento, mas ele existe quando existe conexão, quando existe... como posso dizer assim? Quando existe esse caminho que é feito, que ele demora para ser feito, ele não é construído da noite para o dia, mas é quando você caminha junto com a pessoa, quando você tem tempo com a pessoa, que existe um caminho de amor verdadeiro, que existe conexão real, que é onde os vínculos são feitos, né? Hoje a gente vive uma gama de complexidades de relacionamento, né, como a gente estava colocando aqui. Mas uma coisa que você estava falando e me lembrei aqui agora, porque eu falei do Novo Testamento, né, da questão do amar o próximo e tal. O objetivo da comunidade que... A gente vai falar sobre isso nos estudos mais para frente, bem mais para frente. Mas um dos objetivos daquilo que a gente chama de igreja, que acabou se tornando uma palavra tão usada para se referir a instituições religiosas, né? Mas aquilo que é a igreja, a comunidade, o grupo dos que são seguidores do Messias Jesus, o objetivo deles é que eles experimentem esse tipo de relacionamento, de unidade. Que vocês sejam um. Como eu e o Pai somos um. Ele fala que esse olhar de olhar para o outro, se identificar no outro, de ter... É claro que há níveis de relacionamentos diferentes. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, com o marido, com o companheiro, a companheira, mas claro que vai ter um nível de intimidade muito maior. A gente está vivendo junto, debaixo do mesmo teto, você está compartilhando a vida de uma forma. Mas a experiência de você se relacionar com outros, se identificar no outro, porque todos nós servimos ao mesmo Deus e temos como Pai o mesmo Deus, isso transforma a maneira de você entender o valor que aquela outra vida tem. Por isso que, mais do que tudo, um dos objetivos daquilo que a gente chama de experiência de igreja seria gerar esse tipo de olhar para o outro e de relacionamento com o outro. Porque você é meu irmão, nós somos... Eu olho e me identifico em você, você em mim. Nós temos algo que nos aproxima e é nesse amor que se torna claro quem é seguidor de Jesus e quem não é. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu aqui deixar essa ideia de o que é essa descrição de ideal, né? Só que, infelizmente, a Bíblia não acaba no capítulo 2 de Gênesis. Não, tá tudo muito lindo, a gente falando de amor, de intimidade, de jardim, de coisa bonita, de prazer, de coisa gostosa, mas a Bíblia tem Gênesis 3, né? No próximo estudo a gente vai ver o que acontece, porque a gente olha para um e fala, isso aqui é uma desgraça, isso aqui não é aquele Éden que é descrito, né? Então, a gente se fala aí no próximo estudo. No próximo a gente continua. Certo, né? Até lá então. Até lá. Até lá.